trazer uma matéria especial, chegando no fim de ano aí, mas hoje não podia deixar de esquecer para conversar com a doutora advogada Patrícia. Patrícia, obrigada por ter recebido o teu escritório aqui. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre você, a sua área que você atua. Então, Rayane, eu que agradeço pelo convite, né? Eu já estou um tempão te devendo uma entrevista, mas eu prometi que antes do recesso eu ia falar com o Rayane, a gente ia fazer essa entrevista, né? Então, para mim é um prazer estar aqui falando com você. Bom, a minha área de atuação é na vara de família, né? Atualmente eu advogo na comarca de Teresópolis e nas demais comarcas que são vizinhas aqui a Teresópolis. Faço essa atuação na área de família, já há 10 anos. A primeira pergunta, com a pandemia houve um crescimento nas ações de divórcio? Então, infelizmente sim, né? A pandemia ela acabou trazendo benefícios, coisas boas em relação à família ficar mais perto, junto, né? Mas em contrapartida, houve muita ação de divórcio sim. Por quê? Porque houve, né, muitos conflitos familiares, né? Porque a pessoa às vezes não convivia tanto tempo com a esposa, com o marido, e aí por conta da pandemia eles foram obrigados a ficarem mais tempo juntos, né? E por conta disso houve um crescimento sim, né, nos conflitos familiares, e por conta disso o número de divórcio cresceu. E foi vários casais, né, voltaram a separar, né? Sim, houve, assim, teve muito caso também de casais que se separaram e acabaram voltando depois, né? Eu acho que houve aquele período de turbulência, as pessoas estavam ali um pouco com os ânimos, né, a flor da pele, aquela coisa toda, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, então as pessoas estavam vivendo um desconhecido, né? A gente nunca tinha vivido uma pandemia, né, nesse nível, as pessoas nunca, pelo menos, né, da minha geração, assim, a gente nunca precisou ficar dentro de casa, enclausurado, e aí por conta da pandemia houve sim esse crescimento, né, de divórcios, mas também teve muito casal que se reconciliou. Mas aí a gente vê que, né, essa pandemia misturou um pouco a cabeça dos casais, né, uns chegando a entrar em depressão, né? Sim, houve muito caso de pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Porque mexeu com a estrutura familiar toda, tanto com a parte econômica, financeira do casal. Né? Olha a quantidade de casais que perderam o emprego. Então, quando você mexe na base familiar, né, na estrutura da família, você está acostumada com uma estrutura familiar. De repente acontece algo, né, que ninguém está esperando. Eu acho que até o nosso subconsciente, ele entendeu o que está acontecendo, existem esses conflitos mesmo, né? Doutora, vou começar aqui. Antes da doutora entrar com uma ação de divórcio, você tenta uma conciliação? Sim, Rayane. Quem me conhece sabe, eu sou o tipo de advogado que quando eu faço um atendimento, né, voltado para divórcio, eu sempre, antes de entrar com a ação, eu tento fazer uma conciliação, né? A conciliação, ela pode ser entendida como duas formas. A primeira, que é aquela de você tentar realmente ver se o caso do casal é mesmo um divórcio, se tem uma volta, um retorno, porque às vezes o casal, quando eles se separam, eles estão cheios de sentimentos ali à flor da pele mesmo. Então, às vezes, até para eles identificarem se aquele caso é um caso de divórcio, às vezes demora. Às vezes foi um desentendimento, às vezes aquele casal, uma das partes está sofrendo por um problema mesmo psicológico, e eles não conseguem detectar isso muito bem, se realmente é um caso para divórcio ou não. Então, quando chega no meu escritório um caso de divórcio, eu sempre procuro entender o motivo, o que levou esse casal a tomar essa decisão de se divorciar, né? E aí, quando eu consigo entender qual foi o motivo, e quando eu vejo que realmente aquele caso ali não é para divórcio, eu oriento os casais a esperarem mais um pouco antes de entrar com o processo, né? Porque assim, se eles se divorciarem depois terem interesse em voltar, aí eles vão ter que casar de novo. Então assim, a gente orienta nesse sentido. Mas também eu trabalho com a conciliação, que é o quê? O casal realmente decidiu se divorciar, optaram por esse caminho.
E para que eles não precisem ficar brigando toda a vida na justiça, né, no litígio, eu sempre tento um acordo entre as partes, né, em relação à partilha de bens, em relação à pensão alimentícia, à guarda dos filhos, porque um processo conciliatório, né, amigável, ele tem menos desgaste emocional. Então, para as partes é muito mais vantajoso entrar com um acordo, com um processo amigável, do que ficar brigando antes na justiça. Verdade, Né? Existe um percentual pré-estabelecimento para o pagamento da pensão alimentos? Então, não existe uma fixação prévia para o pagamento da pensão alimentícia. Às vezes a pessoa tem em mente uma ideia de que todo mundo tem que pagar 30% do salário de pensão. Não é assim que funciona, tá? A pensão ela é estabelecida da seguinte forma. O juiz, ao analisar um processo de pensão alimentícia, primeiro ele vai ver a possibilidade, né, da pessoa que está pagando e vai ver a necessidade da criança. Então, assim, não adianta você querer receber uma pensão, um exemplo, de R$5.000, se o seu filho tem um gasto de apenas R$500 mensal. Então, o juiz ele vai olhar isso, ele vai analisar o caso concreto e vai ver. Assim também como tem crianças que têm uma despesa muito alta, né? Porque às vezes a criança ela tem um tipo de necessidade especial com alimentação, às vezes é bebê ainda, usa fralda, muita fralda, lenço. Então, assim, isso tudo entra na conta e a partir daí o juiz ele fixa o percentual da pensão alimentícia, entendeu? Mas não existe um valor pré-estabelecido, não. Cada caso é um caso, vai ser analisado ali de acordo com a necessidade das partes envolvidas. Muitas pessoas perguntam, né, como que funciona a guarda dos menores? Então, hoje no Brasil, a regra é que a guarda seja compartilhada. Então, assim, é importante a gente fazer uma diferenciação do que é guarda compartilhada para guarda alternada. A guarda compartilhada é aquela onde os pais eles têm os mesmos direitos e deveres, né, sobre a criança. Então, assim, é fixada uma residência para a criança, né, ela mora, por exemplo, com a mãe, né, que a maioria dos casos é com a mãe. E aí o pai ele tem direito à visita, né, conforme foi estabelecido no acordo. Pode ser que ele pegue a criança nos finais de semana, de 15 em 15 dias, pode ser que ele faça uma pernoite uma vez na semana com o filho. Tudo vai depender do que eles estabeleceram no acordo, ou se não tiver acordo, o juiz vai estabelecer. Então, assim, é importante a gente diferenciar o que é guarda compartilhada de guarda alternada, porque na guarda compartilhada, a criança ela tem uma residência fixa, tá? E na guarda alternada, não. A criança ela fica, por exemplo, uma semana com a mãe, uma semana com o pai. 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Só que, hoje, o judiciário, ele entende que esse tipo de guarda alternada não é muito boa para o menor. Porque imagina você, cada hora você está numa casa. Então, assim, isso causa um pouco de desgaste para o menor. Então, por conta disso, né, a regra é que seja compartilhada a guarda, porque é o mesmo direito que o pai tem sobre a criança, a mãe também tem. Tudo eles vão compartilhar, né? Sobre escola, viagens da criança, tudo que envolve os menores, né, na guarda compartilhada é decidido por ambos os pais. E na guarda alternada já tem essa mudança aí, porque a criança cada hora fica num lugar. Agora, uma coisa que também, as pessoas sempre perguntam é o seguinte: mesmo que a guarda seja alternada, a outra parte é obrigada a pagar a pensão alimentícia? E assim, se for comprovada uma necessidade da criança em receber a pensão, mesmo que ela fique uma semana com cada um, é fixado sim uma pensão alimentícia. Então, às vezes a pessoa quer, assim, burlar, né? O meu filho vai ficar uma semana comigo, uma semana com o pai, pra gente não precisar pagar a pensão. E nem sempre é assim. Porque mesmo que a criança fique uma semana na casa do pai, se essa mãe não tiver condições de manter aquele filho, ela pode sim ingressar com uma ação de alimentos, né? Em face da outra parte. Isso pode demorar? Então, Rayan, o que acontece? O nosso sistema judiciário, ele está muito sobrecarregado, né? Então, assim, tem ações que podem chegar, que demoram de 1 a 2 anos, tudo depende muito do caso. Por isso que eu sempre falo, é sempre melhor você fazer um acordo, porque no acordo você já vai estar estabelecendo ali os termos que vai ficar bom para os dois, né, para as duas partes, e aí o juiz vai homologar aquele acordo. Né, ele vai mandar para o Ministério Público para ter ciência, né, porque envolve menores, mas ele, né, estando tudo certinho, tudo de acordo, o juiz dá a sentença. Já no processo litigioso, existe uma demora. Por quê? Porque são várias fases que o processo tem.
Então a gente ingressa com a ação, depois o juiz ele vai marcar uma audiência de conciliação. Se não tiver acordo nessa audiência, o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento. E aí existe um momento que nós vamos juntar as provas no processo, serão ouvidas, né, testemunhas, depoimentos. Então isso faz com que o processo demore. Até porque as datas de audiências, assim, elas são marcadas para um tempo assim, que demora um pouco por conta de ter muito processo mesmo. Então acaba demorando sim, tá? Os processos de família demoram muito para ser julgados? Então, é o que eu acabei de explicar. Quando existe um acordo, ele não demora muito não, tá? O processo geralmente ele tramita aí de 3 a 6 meses, até chegar um mandado de averbação no cartório para sair definitivo o divórcio. Agora, isso também depende muito de cada município, de cada comarca. Os municípios que têm poucos processos acabam sendo mais rápido, entendeu? No nosso município aqui em Teresópolis, geralmente uma ação de divórcio, quando é amigável, demora entre 3 a 5 meses, 6 meses, entendeu? Agora, em outros lugares, eu já não sei como é que está esse ritmo aí. Doutora, a gente teve aí uma violência doméstica, né? Chegou a ter com o cantor. A gente gostaria que você falasse como que é essa violência doméstica, medida restritiva, o que pode acontecer, qual é o processo. Então, hoje, né, está sendo muito falado sobre isso, sobre esse tipo de violência, porque assim, ao longo dos anos, né, as mulheres, elas sempre sofreram caladas, elas acabavam não tendo voz, né? Então, com a Lei Maria da Penha, né, a gente conseguiu aí já muitos benefícios para as mulheres. A Maria da Penha, ela foi uma mulher que ela sofreu abuso, ela chegou a ficar numa cadeira de rodas, né, por conta da violência que ela sofria, e o caso dela acabou virando aí um projeto de lei, né, que hoje a lei nomeada como Lei Maria da Penha. Então isso já trouxe um avanço muito grande para as mulheres. Mas assim, essas medidas protetivas, é importante a gente dizer o seguinte, que nem sempre, às vezes a mulher ela tem uma medida protetiva, mas nem sempre isso impede o homem de cometer um abuso contra a mulher, né? E aí, às vezes a mulher ela nem sofria um abuso físico, mas ela sofria um abuso psicológico, e isso não era tratado na Lei Maria da Penha. Hoje, né, saiu agora recentemente uma lei que trata também o abuso psicológico, emocional, como crime. Então, assim, as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, elas têm que procurar, sim, ajuda, né? Elas têm que denunciar, porque a forma da gente proibir esse tipo de crime é denunciando. Muitas vezes a mulher, ela nem consegue, ela nem tem acesso, por exemplo, a ir à delegacia, porque às vezes o homem, ele nem deixa a mulher sair de casa. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento aos sinais. Por isso que se a gente tiver um amigo, uma amiga, uma irmã, uma vizinha, que a gente esteja observando algum comportamento estranho, é importante a gente ficar de olho, né, nesse comportamento, para ver, porque às vezes ela está sofrendo um crime dentro de casa e ela não pode falar. Às vezes essa mulher está sendo impedida de ter um telefone, às vezes o marido não deixa, o namorado, enfim, o companheiro, né, e às vezes ela não consegue nem denunciar esse crime. Então, assim, o primeiro passo é o quê? É denunciar. A partir do momento que tem uma denúncia, né, ela consegue uma medida protetiva para que haja um afastamento dessa pessoa do lar, né, dela, e se ele se aproximar, há um pagamento de multa, enfim. Agora, infelizmente, Rainha, a gente vê no nosso país que às vezes, mesmo com a medida protetiva, acontece muito homicídio. Então, assim, nós estamos caminhando, né, para a gente está num processo de evolução, né, muito grande em relação a isso. Eu acho que é uma questão de conscientização, né. Eu acho assim, o relacionamento, às vezes a gente vê, né, muito caso de homicídio quando um relacionamento ele é rompido. Óbvio que ninguém gosta, né, de ser deixado pelo namorado, pela namorada, pelo cônjuge, mas assim, nós temos que entender que a vida ela continua. Então, nada te dá o direito de tirar a vida de outra pessoa, de outra mulher, pelo simples fato dela querer romper aquele relacionamento. Então, eu acho que é uma questão muito além do judiciário. O judiciário está aqui para nos amparar, mas o judiciário também não consegue frear esse tipo de coisa, né? A gente tem medidas que vão fazer com que essa pessoa
né, não possa se aproximar da mulher, mas às vezes ele não cumpre. Então, assim, é uma questão de conscientização, né, da gente falar sobre esses assuntos, porque para que as pessoas entendam, né, que a violência ela sempre vai gerar violência e aí essa pessoa que está cometendo esse tipo de crime, ela pode acabar com a vida dela, acabar com a vida da família. A gente vê muitas famílias sendo destruídas por conta desses crimes, né, que são bárbaros, que é muito sério. Verdade. E a gente chega a ver, né, os companheiros agredindo a sua companheira ou até matando, né? Sim, é muito sério. E assim, é por isso que é muito importante a gente estar sempre falando. É uma questão até que os municípios mesmo, os estados, né, do nosso país, eles têm que estar muito atentos em relação a isso e sempre fazer mesmo campanhas, né, que chamem a atenção para esse assunto, né, porque assim, eu não consigo imaginar por que o que leva uma pessoa a cometer um crime contra uma mulher, né? Então assim, a gente tem que identificar o problema lá na raiz. Porque às vezes esse homem que comete esse crime, ele está repetindo comportamentos que talvez ele via o pai dele cometendo, o avô, e ele repete aquilo. Então eu acho que assim, é uma questão mesmo que tem que ser levada muito a sério, né? E para que seja identificado lá na raiz o que leva, o que gera essa pessoa a cometer esse tipo de crime. E começar a ter estudos sobre isso. Para quê? Para que essa deficiência que essa pessoa tenha seja tratada lá na raiz do problema. Doutora, você já chegou a pegar esse caso de violência doméstica? Então, como eu faço direito de família, acaba tendo uma ligação muito grande, né? Às vezes eu atendo mulheres que chegam no escritório querendo se divorciar, e aí essas mulheres são vítimas, né, de violência. Então, assim, como a minha área não é uma área criminal, eu acabo fazendo parcerias, né, com outros advogados, colegas, e eles acabam assumindo a parte criminal, né, e eu dou toda a assistência na área de família. Doutora, encerrando um pouquinho mais no final, né, eu queria que você deixasse uma mensagem de Natal para os seguidores aí, e seus seguidores também, tá? Tá, joia. Então, pessoal, eu desejo a todos, né, um Feliz Natal, que a gente possa ter muita esperança, muita fé, porque nós temos passado, né, dias difíceis, mas nós temos sempre que ter em mente que dias melhores virão. Então, assim, não há dor que dure para sempre, não há mal que dure para sempre, né? Eu tenho até comentado que aqui na nossa região tem feito um pouquinho os dias têm sido de chuva, né? A gente não consegue ver aquele céu azul como a gente gostaria, um céu de verão, mas assim, a gente sabe que mesmo por trás desse céu nublado, a gente sabe que existe um sol brilhando, a gente sabe que existe um céu azul, então eu acho que a gente tem que acreditar muito nisso, que por mais que hoje a nossa condição seja uma condição de estamos saindo de uma pandemia, estamos passando por incertezas, mas a gente tem que sempre colocar nossa fé em ação de que tudo vai dar certo. E eu quero aproveitar, né, deixar aí um forte abraço para os seguidores do Ryan, para os meus seguidores também. Desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que todos, né, entrem aí em 2022 com muita fé, muita esperança, que de dias melhores, né, para todos nós. E é isso que eu desejo. Bem, só para finalizar, eu deixo aqui uma sugestão, que vocês precisarem de advogado, um advogado que entenda o caso de vocês podem falar com a doutora Patrícia aqui em cima da loja da Sapeca, no centro da cidade de Teresópolis. E eu vou deixar também, Ryan, o meu Instagram, que é Patrícia Canto, ADV. Lá eu estou sempre tirando dúvidas, eu sempre faço enquetes. Então, para o pessoal que quiser aí saber mais um pouquinho sobre direito de família, é só estar sempre participando lá das lives, né?